Olá a todos, hoje a gente vai falar sobre a Guerra da Síria novamente. Eu tinha feito um vídeo anteriormente falando de alguns pormenores. Na verdade não foi muito detalhado, tentei só dar uma explanação panorâmica. Aqui também vai ser de certa forma assim, só que mais especificado. Coloquei algumas informações úteis que eu recolhi de todos os noticiários que eu pude encontrar aqui para fazer esse resumo. Eu acho que vai ser importante para você que quer entender a conjuntura, porque isso nos toca como brasileiros, como nação. Na verdade o Brasil, engraçado, né? Sempre apoia ditadores, sempre apoia governos tirânicos e até mesmo terroristas, né? Que isso me deixa extremamente pasmo. Você tem aqui, por exemplo, no Brasil, a Embaixada da Palestina. Não que os palestinos propriamente sejam terroristas, mas você tem lá o Hamas, que já fez ataques assim totalmente antiéticos contra Israel. Até mesmo os ataques de Israel para com o Hamas tornam o Hamas antiético na medida que eles usem pessoas civis como escudos humanos. Toda essa história a gente já conhece muito bem. Não estou colocando aí um ponto de vista já definido sobre a causa palestina, que é uma outra história. Mas a gente sabe que o Hamas é terrível. E fora isso, você tem ali, por exemplo, a Embaixada Brasileira na Coreia do Norte. Você tem o apoio do Brasil para com países comunistas como Cuba, para Venezuela, por exemplo, tanto no governo do Hugo Chávez quanto do Maduro. Tudo isso, cara, só demonstra que a gente sempre está do lado errado. A gente não, né? Os governantes. Na verdade, é uma influência clara do petismo brasileiro que ocasionou esse tipo de situação. E que, felizmente, o povo está acordando para as balbúrdias desse partido. A gente sabe que o PT não é o único partido corrupto que existe no país. A Lava Jato está aí para provar isso. Mas o PT ele tem uma má índole desde a sua estrutura, desde o seu aspecto ideológico, desde os seus amigos, daqueles que apoiam os seus apoiadores. Então, isso só demonstra que realmente é um partido enviesado, extremamente montado para descaracterizar o Brasil, para aparelhar o governo, para fazer um projeto de poder, isso é evidente, mas numa perspectiva um tanto socialista. Tá? O PT tem essa pegada socialista. O eurasianismo já tem uma outra pegada, por isso que eu coloquei aqui, né, os Estados Unidos como uma potência contra aquilo que a gente chama de eurasianismo, que é basicamente a junção dos países como Rússia, China e tantos outros, né, que formam essa espécie de eixo de resistência contra os países atlânticos. A gente vai falar ainda sobre isso, mas eu queria primeiro dar esse resuminho básico aqui para nós entendermos. Então, a Síria atualmente é governada pelo Bashar al-Assad. Lembrando que isso aqui pode até te ajudar se você for fazer alguma prova de Enem, esse tipo de coisa. Não que essa seja a intenção, né? Mas eu acho que o que pode ser útil, assim, porque eu tentei sintetizar ao máximo as informações mais importantes. A Síria é o atual regime do Bashar al-Assad. É um regime que a gente pode colocar como ditatorial. Você pode até falar, mas na Síria teve eleições, se eu não me engano foi em 2014, inclusive. Mas, gente, o partido que domina a Síria é este partido aqui, ó. Partido Baath, que por coincidência, ou não, é o mesmo partido do Saddam Hussein. Esse partido, deixei aqui um resumo, ele é uma mistura de nacionalismo árabe, socialismo e anti-imperialismo. O Hafez al-Assad é o pai do Bashar al-Assad. Bashar al-Assad é este cara aqui, tá ok? Esse aqui é o Saddam Hussein. E o Hafez al-Assad, ele aproveitou a instabilidade na Síria depois da Guerra dos 6 Dias, onde, todo mundo sabe, Israel estava envolvido. E a partir daí, dessa instabilidade no seu país, ele deu um golpe de Estado. Isso ocorreu em 1970. E ele governou o país da Síria há 30 anos, até a morte dele. E a partir daí o filho dele o substituiu. Na verdade, o filho que iria substituí-lo não era o Bashar al-Assad. Era um outro filho, irmão, obviamente, do Bashar aqui. Só que ele faleceu, se eu não me engano, num acidente. Enfim, Bashar al-Assad, ele se tornou, então, o presidente ditador da Síria. O que aconteceu? A partir do momento que a situação já estava insuportável em seu país, porque se você pega notícias antes de 2011, as pessoas vão falar, o Bashar al-Assad, na verdade, é o novo Saddam Hussein, porque o que ele faz com o seu povo é inadmissível. Muitas injustiças, muitas mortes, enfim, muitas situações ocorrendo ali por conta da arbitrariedade da ditadura. E até ocorreu o levante dos insurgentes por parte do Exército Sírio Livre, ou Exército Livre Sírio. Na verdade, eles são o que a gente pode chamar de uma coalizão nacional síria da oposição, são as forças armadas revolucionárias reconhecidas inclusive pela OTAN,
tá? Supõe-se que sejam mais moderados e secularizados, porque se a gente for comparar, todo mundo sabe, né? Como eu coloquei aqui, existe uma resistência contra o governo do Assad por parte de grupos jihadistas. Mas quando se fala de Exército Livre da Síria, não estamos falando de jihadistas, porque eles, na verdade, eles são civis, ok? Desertores que lutam, ou lutaram, porque a gente vai ver que foi feito um acordo aí de cessar-fogo, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas enfim, até o presente momento, claro. Mas eles lutam contra a ditadura do Assad e por um país mais democrático. E atualmente anunciaram, portanto, essa coisa do cessar-fogo, que foi um acordo promovido, na verdade, por Rússia e Turquia. Até estranho, né? Porque Rússia e Turquia estavam com alguns entraves aí, mas enfim. A gente vai também falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, dos inimigos da Síria, você não tem só o Exército Livre Sírio. Você também tem o Estado Islâmico, o famoso Estado Islâmico, que é representado por essa bandeira da morte aqui. Tá? Eles são sunitas. Isso é importante fazer essa divisão. Eu já vou explicar rapidamente aqui o que significa as divisões sunitas e xiitas e suas variantes. Na verdade, não existe só um derivado, que existem outros. Mas aqui eu coloquei alauíta porque o Bashar al-Assad ele é alauíta. A gente vai falar mais sobre isso. Mas você tem então o Tahrir al-Sham, que é um grupo jihadista que inicialmente se chamava As-Nusra. Na verdade, o Al-Nusra ele era filiado ao Al-Qaeda, mas ele se juntou com outros grupos para formar uma coalizão chamada Tahrir al-Sham. E essa coalizão, atualmente, ela se separou, até onde eu entendi, ela se separou do Al-Qaeda. Eles mantêm ainda alguns vínculos, mas eles são independentes. Tá? Porque, na verdade, a ideia do Tahrir al-Sham é promover uma Síria livre. Claro que esse livre, meus caros, tem ali uma aspas, né? Livre em que sentido? Bom, livre no sentido da Sharia, livre no sentido da lei islâmica, livre no sentido de impor as ideias do Islã na perspectiva sunita ao seu país, já que o país está sendo dominado, de certa forma, pelos alauítas, que tem uma prescrição mais xiita do que sunita. Tanto é verdade que o Estado Islâmico, que também é xiita, mas que não está vinculado diretamente ao Tahrir al-Sham, também é inimigo, digamos assim, direto do Irã, né? Que é o Irã, como vocês sabem, como eu deixei escrito aqui, é um país xiita, que espera um Imam Mahdi, porque tem toda essa prescrição aí, baseada no genro de Muhammad. Então, só para explicar rapidamente assim, sobre essa divisão, essa diferença entre sunitas e xiitas, isso deve ter ocorrido mais ou menos, eu até coloquei aqui, né, mais ou menos século VII, século VIII. Bom, no caso dos sunitas, é um termo derivado da palavra sunna que se refere aos preceitos estabelecidos no século VIII, baseados nos ensinos de Maomé e dos califas ortodoxos. Eles consideram Ali, na verdade aqui é os sunitas, né? No caso dos xiitas, eles consideram Ali, ou Ali, não sei a pronúncia correta, mas enfim, que era genro e primo de Muhammad, o sucessor legítimo do profeta, e consideram ilegítimo os outros 3 califas sunitas que assumiram a liderança da comunidade após a morte de Muhammad. Então, o que você tem aqui é uma disputa, tanto no quesito histórico como no quesito teológico. Os xiitas, eles não aceitam a autoridade daqueles califas que ficaram ali no lugar de Muhammad, porque para eles a descendência não sei, mas o parentesco, né, já que não era só genro, mas era primo também de Muhammad, deflagra que o Ali, ou o Ali, era o herdeiro legítimo. Para o alauíta, ele tem algumas particularidades que, se comparado aos outros dois, boa parte delas é mais vinculada aos xiitas. Por isso que muitos alauítas se consideram, de certo modo, um tipo de xiita. Mas isso é uma questão mais complexa, que eu não vou entrar aqui. A gente tem, por exemplo, o Irã, que aceita essa aliança com Bashar al-Assad, não é à toa, né? Então, obviamente que, independente das pequenas diferenças que existem entre xiitas e alauítas, o ponto fundamental é que eles aceitam a autoridade do Ali como sendo o 4º califa legítimo herdeiro de Muhammad. Existe uma pequena diferenciação, até onde eu pesquisei, em termos de alauítas sírios e alauítas marroquinos. E basicamente é isso. Existem outras derivações, a gente vai entrar nos detalhes aqui, é só para você entender a conjuntura síria, que acho que é muito importante assim, a gente ter essa compreensão. Sunitas,
geralmente é maioria no mundo islâmico, tá? A minoria são os xiitas e tem seus derivados, tanto de sunitas quanto de xiitas. Bom, como vocês já entenderam então, o Bashar al-Assad, ele é um alauíta. Mas ele tem o apoio do Irã e dos Hezbollah. Hezbollah, eu coloquei aqui, claramente eles são xiitas libaneses, são considerados terroristas por várias nações do Ocidente, mas não todas. Inclusive não só nações, mas partidos. O partido do PT não considera, até onde eu sei, o Hezbollah como um partido terrorista, assim como não consideram o Hamas. Eles querem, na verdade, dialogar. Vamos dialogar com eles, né? Bom, enfim. Mas Estados Unidos, Israel, obviamente Israel, claro, Canadá, Argentina e vários outros países consideram o Hezbollah, tá, como um grupo terrorista. O Hezbollah surgiu como resposta ao ataque israelense lá em 1982. Alguns dizem que o grupo apoia o Hamas na Palestina, apesar deste último ser sunita. Na verdade, essa relação entre Hezbollah e Hamas é muito íntima por causa do vínculo que eles têm em relação ao ódio a Israel. E basicamente é isso. Mas a gente vai ver que o Hezbollah foi confrontado pelo Hamas em termos de apoio, porque o Hamas ficou de um lado, o Hezbollah ficou de outro lado, no que concerne a guerra da Síria. Essa, até coloquei aqui, é uma questão muito controversa. Bom, então, você tem, por parte do governo sírio, o apoio do Irã e do Hezbollah. Eu até coloquei aqui como o famoso eixo da resistência, Síria, Hezbollah, Irã. Tá? Então, isso faz da Síria um inimigo comum de Israel. A Síria, provavelmente, colocado nesse contexto, acaba por ser um inimigo comum de Israel, porque recebe o apoio do Irã, e a gente sabe que o Irã, se pudesse, mandaria bomba atômica em Israel e acabaria, devastaria com todo mundo que está lá. E o Hezbollah não precisa nem dizer, né? E o Hamas também. O Hamas é outra ideia, e eu até achei estranho que eles tenham apoiado os insurgentes, mas é uma perspectiva de complexidade contingencial de guerra, que a gente tem que entender também, que eles não são baseados apenas no aspecto ideológico, mas no quesito prático de ações reais. Isso é fundamental compreender, que as decisões são tomadas por suas lideranças de acordo com aquilo que é uma imposição contingencial, e aí eles decidem com base nisso, seja uma decisão certa, errada, mais ou menos certa, mais ou menos errada, enfim. Não tem como definir isso simplesmente pela perspectiva ideológica ou pela perspectiva religiosa. É claro que a religião pesa muito aqui. Se o cara for um islamita sunita ou xiita, isso pesa, como vocês percebem, por exemplo, na Síria, recebendo o apoio desses dois, mas não são determinantes. E você tem, então, a Rússia, que apoia a Síria com armas e força aérea. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre o ataque químico que foi ocasionado aí recentemente, que matou cerca de aproximadamente 100 pessoas, um pouco menos que isso, e o ataque estadunidense com os mísseis Tomahawk. Até eu coloquei aqui, foram 59 mísseis como retaliação americana por causa do uso dessas armas químicas, porque existem convenções internacionais que proíbem o uso e que foram assinadas efetivamente tanto pelo Bashar al-Assad como pelo Putin. No entanto, existe uma espécie de acusação. Se eu não me engano, o Reino Unido acusou a Rússia de ter propagado esse ataque. Eu ainda tenho que ver as últimas notícias para saber como isso se desenrolou. Mas acusaram a Rússia de ter feito o ataque e não o governo sírio. E praticamente, até onde eu entendi, não teria sido de fato o Estado Islâmico ou o Tahrir al-Sham que teria provocado esse ataque. Porque o ataque, até onde se sabe, foi um ataque aéreo. Quem tem força aérea aqui é a Rússia, quem tem força aérea aqui é o Bashar al-Assad. É uma questão ainda que está sendo investigada. Não vou deflagrar aqui uma opinião muito fechada, muito engessada. Como eu fiz no outro vídeo, eu coloquei minha opinião, mas deixando aberto o benefício da dúvida, porque essas coisas estão fora do nosso controle. Tá? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é apenas uma análise que, infelizmente, nos falta muitos elementos para entender o quebra-cabeça. Eu tentei juntar o máximo de informações aqui, mas esse vídeo não é definitivo. Essas informações não são informações completas, são apenas uma síntese dos dados que nós temos até o presente momento. Ou pelo menos o que eu tenho, na verdade, que eu estou apresentando para você até o presente momento. Bom, fora a Rússia, a China, que também apoia a Síria com armas, o Irã, o Hezbollah, você também tem apoio por parte para a Síria de facções palestinas. Eu até coloquei aqui, facções palestinas parecem apoiar contingencialmente o governo sírio, visando certos interesses bem... Claro que sempre tem interesse em jogo. Você tem outros apoios, como
dos Houthis, eu não sei a pronúncia exata aqui desse grupo, mas é um grupo muito similar ao Hezbollah, também a gente pode colocar aí como terrorista, embora haja controvérsias. Você tem o partido político do xiita iraquiano, que sobrevive, né, ao Estado Islâmico, embora haja uma pressão contínua do Estado Islâmico lá no Iraque, mas eles apoiam, obviamente, claro, né, o Bashar al-Assad, entre outros. No que se refere a esse apoio aqui, você deflagra claramente que se, poxa, não vamos nem considerar o Hezbollah, ou facções palestinas, ou partidos xiitas iraquianos, mas vamos considerar a Rússia e China. Se Rússia e China estão apoiando o Bashar al-Assad, é óbvio que ele está, ou ele se sobressai sobre os seus inimigos. Tanto é verdade que ele estava vencendo a guerra, embora eu tenho aqui um mapeamento mais recente que eu pude encontrar na internet, inclusive tem a fonte aqui, não sei se é do Al Jazeera, mas enfim. Até onde eu pude encontrar informações sobre os domínios territoriais que estão ocorrendo no país, talvez tenha algo mais atualizado que isso, tá? Se eu não me engano, aqui é de 2000 Não, na verdade é 2017 mesmo, eu ia falar 2016, mas é de janeiro. Bom, o que você tem aqui, né? Na parte vermelha, você tem um território dominado pelo governo da Síria, do Bashar al-Assad. Você tem o território curdo, que inclusive também esqueci de falar, né? Isso aqui, ó, os curdos, eles representam 9% da população na Síria, eles vivem no nordeste sírio e são inimigos dos jihadistas Nusra, aliás. Na verdade, o Al-Nusra, como eu falei, se tornou o Tahrir al-Sham. Eles lutam por autonomia de um Estado federalista, ou seja, né, entidades autônomas, com governos próprios, coisa que o Bashar al-Assad não quer fazer, mas enfim, a contingência acabou os constrangendo a defender, porque os jihadistas são piores, né, em termos assim de ataque, de imposição, de arbitrariedade, de agressividade. Eles receberam armamento americano do governo do Obama, são maioria de muçulmanos sunitas, ok? E diferentemente, Tahrir al-Sham, que também é sunita, eles são, até onde eu entendi, um pouco mais moderados. Por isso que você tem aqui uma divisão territorial, que está aí em amarelo, que é das forças curdas. Bom, do al-Sham era um As-Nusra e se tornou o Fatah al-Sham, porém, hoje eles são conhecidos dessa maneira, não sei se já mudou de novo, mas enfim, é o Tahrir al-Sham. Eles dominam um pouco o território aqui, que está em azul. Eu até coloquei em destaque aqui que o Tahrir al-Sham, atualmente, ele é o maior grupo rebelde que se opõe ao Assad, em termos numéricos, até mais que o Estado Islâmico. Tá? Só que o Estado Islâmico ele também tem ali o seu domínio territorial bem grande. Né? Você tem aqui ó, o ISIS, então tudo que está em preto, bem característico inclusive. Né? Você tem as zonas de conflito, que são essas daqui. Tá? Bom, basicamente é isso. Né? Você tem o território turco, esse aqui que está em azul. E onde ocorreram os ataques químicos? Foi exatamente aqui em Idlib, na província de Idlib, onde ocorreram os ataques que alguns acusaram também o governo russo de ter provocado, que tornaria a situação muito mais grave, né? Porque se a Rússia teve a coragem de fazer ataques químicos, então a coisa fica muito pior. O que explicaria, inclusive, né, o que ocorreu ali depois dos ataques químicos, que foi mandado vários torpedos, mísseis, na verdade, contra o hospital que estava recebendo as pessoas. Veja o nível da situação. É degradante, porque obviamente queria se esconder que tais ataques teriam sido realizados da comunidade internacional. Queria se esconder da comunidade internacional. Bom, no caso dos insurgentes aqui, só um detalhe importante. São Coalizão Nacional Síria de Oposição, Forças Armadas Revolucionárias. Como eu já falei, né, eles são reconhecidos inclusive pela OTAN, até pela Liga Árabe eles são reconhecidos. Supõe-se que eles sejam mais moderados, secularizados, civis desertores que lutam contra a ditadura de Assad, tal. E atualmente eles fizeram um acordo de cessar-fogo. Os insurgentes eles receberam armamento de países ocidentais como os Estados Unidos. Para alguns, isso serviu como isca. Se você for ver as notícias da época, né, no começo da guerra ali, você tem a Hillary Clinton dizendo que os Estados Unidos não pode disponibilizar armas para esses insurgentes, porque isso vai apoiar também os jihadistas e tal. Até porque os terroristas eles se aproveitaram, de certo modo a gente tem que admitir que isso de fato ocorreu. Mas a intenção era apoiar aqueles que se vinculavam a uma perspectiva mais democrática,
É uma ilusão ocidental nossa acreditar que isso vai ocorrer, né? Como, por exemplo, a queda do Saddam Hussein. Bom, quando o Saddam Hussein caiu, se esperava que o Iraque se tornasse um país livre. Mas o que se vê agora é uma dominação. Você tem, claro, né, o partido político xiita iraquiano, mas você tem uma oposição deflagradamente terrível do Estado Islâmico. Inclusive eu até coloquei aqui os dados, ó. Deixa eu só fazer o resuminho aqui do Estado Islâmico. Ó, são uma ideologia totalitária, obviamente. Eles cortam a cabeça com faquinhas cegas, como todos já sabem. Possuem bons armamentos, inimigos do Irã, de forma assim bem assídua. Eles recebem subsídios do petróleo iraquiano. Tanto é verdade que você tem esses dados aqui. Oleoduto, campo de petróleo e o domínio do Estado Islâmico. Então você tem aqui, ó, basicamente, boa parte dos oleodutos e dos campos de petróleo são dominados ali no Iraque, tá? Pelo ISIS, pelo Estado Islâmico. Então, daí você percebe que eles conseguem esse abastecimento e que isso, obviamente, dá a eles o recurso em vários setores, né? Inclusive para se tornar uma organização muito poderosa, como se tornar. Mas não é só isso, eles também recebem apoio de países como a Arábia Saudita e de outros ali do Golfo Pérsico, que são inimigos dos xiitas. É isso que se entende daí que sai o financiamento do Estado Islâmico. Claro que essa é uma questão, conjuntura muito complexa, eu só estou colocando algumas informações recolhidas que precisam ser pensadas, repensadas, analisadas com os fatos. Mas até onde a gente sabe, isso de fato acontece. O Estado Islâmico, então, é uma potência por causa do petróleo, dos poços que eles basicamente tomaram para si, lá no Iraque, e de países como a Arábia Saudita, que financiam esses rebeldes. Bom, aqui então você já tem um panorama claro da situação, né? No que se refere ao Hamas, o que nos chama a atenção, como eu tinha dito antes, eles serem companheiro dos Hezbollah, em seu ódio contra Israel, no entanto, defender os insurgentes, porque eles apoiavam a ideia de uma Síria livre, de uma Síria liberta do contexto, vamos colocar assim, ditatorial do Bashar al-Assad. Quando você entende isso, entra também a questão, entra em jogo a perspectiva religiosa, né? Porque eles são sunitas, eles têm um ponto de vista muito vinculado à religião do Said Qutb, ou a ideologia do Said Qutb, de outros, Said Qutb é só um exemplo, mas enfim, de vários pensadores ali que trouxeram, né, essa dinâmica ocidental para o mundo islâmico, para tornar o quesito religioso também numa perspectiva filosófica. Então, a ideologia se torna muito forte nesses grupos, e eles, portanto, são sunitas e defendem ideias muito similares ao Al-Qaeda. Não que o Hamas apoie o Al-Qaeda, tá? Eles tiveram vários entraves, mas como eu falei, isso é uma dinâmica que às vezes as decisões é de apoio e às vezes as decisões é de conflito entre um e outro. Não porque eles sejam sunitas que se apoiam mutuamente. Isso aí realmente não é assim. A gana por poder independe da confissão religiosa. Mas claro que a confissão religiosa aqui pesa profundamente, principalmente no Oriente Médio, né? A gente sabe disso, é muito claro. Mas inicialmente o que o Hamas queria fazer era apoiar os insurgentes. O que eles queriam fazer ali era libertar a Síria da ditadura xiita alauíta do Bashar al-Assad. De certo modo era isso. A gente sabe que os alauítas eles são moderados, diferentemente dos xiitas. Os alauítas eles aceitam, por exemplo, os cristãos. Tanto é verdade que as igrejas cristãs que são localizadas ali na Síria, novamente eu volto aqui ao mapa, né? Você tem o mapa sírio aqui. Por exemplo, você tem Damasco. Se você não já leu a Bíblia, você sabe que a cidade de Damasco foi muito importante, porque foi lá que o apóstolo Paulo teve uma visão de Jesus, na época que ele ainda era fariseu e perseguia os cristãos, e ele se converteu ao cristianismo exatamente aqui. Né? Quando caiu do cavalo, ficou temporariamente cego. Tudo isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, esse setor, esse território sírio aqui é muito importante, até mesmo na antiguidade, quando você vê os relatos bíblicos ali. Pedro também viajou para esses arredores, então tudo isso é muito interessante, até por conta do que o Estado Islâmico tem feito. Se eu não me engano, alguns túmulos de profetas, ou tidos como túmulos de profetas, foram destruídos pelo Estado Islâmico, por eles acharem que deveria fazer aquilo por conta de determinada idolatria ocasionada por outras religiões, até por conta da sua intolerância. Mas o Assad, embora fosse um ditador, ele era, ou é, na verdade, tolerante
mais tolerante com as religiões cristãs, por isso que os cristãos apoiam o Assad, porque eles não querem morrer, eles não querem se tornar vítimas dos grupos terroristas, simplesmente por isso. Bom, é uma questão muito complexa, como a gente já está percebendo aqui, né? Você tem Estado Islâmico versus insurgentes do Exército Livre todos são insurgentes, né? Mas você tem o Estado Islâmico contra o Estado Livre da Síria, eles lutam entre si, assim como o Estado Livre também é contra o Tahrir al-Sham, e o Tahrir al-Sham não necessariamente é a favor do Estado Islâmico. Existe uma disputa territorial muito complexa. O acordo de paz que envolveu Síria e Exército Livre não compactua com a presença do Estado Islâmico nem com o Tahrir al-Sham. Por isso que a guerra continua. Porque teve o cessar-fogo, mas tem 2 grupos terroristas terríveis lá, né? Então a guerra continua. Eu até coloquei aqui, né, o exército sírio, o regime de Assad, confirmam por intermédio da Rússia, um acordo, eu coloquei solene aqui, mas enfim, é um acordo básico mesmo, de cessar-fogo, mas os grupos terroristas estavam do Estado Islâmico à frente da conquista Levante, que era o antigo Al-Nusra, que era braço sírio da Al-Qaeda, ainda mantém a guerra acesa. Rússia e Turquia pretendem agir para manter o cessar-fogo estabelecido na Síria lá no dia 30/12, que ocorreu em dezembro do ano passado. Tem até a notícia aqui. ONU apoia, né, o plano de paz turco plano de paz russo-turco para a Síria. E, enfim. É uma questão, vocês percebem que é muito complexa. Até aí, quando a gente observa esse ponto de vista mais superficial da coisa, você vai ver, poxa, o papel do Putin, da Rússia, está sendo fundamental. Ele está conseguindo, pelo menos, a paz entre esses 2 grupos aqui. Claro que ele apoia o atual ditador. Mas, na medida em que o conflito está envolvendo aí mais outros 2 grupos terroristas, então a coisa fica muito difícil. É preciso combater o terrorismo primeiro, para definir algum tipo de acordo entre os 2 grupos, que são mais legítimos. Eu não sei se eu posso colocar legítimo aqui, né? No caso do Estado Livre, do Exército Livre Sírio, talvez. Mas no caso do Bashar al-Assad eu não vejo muita legitimidade, até porque o pai dele fez um golpe de Estado, né, para tomar o país. E é um ditador lá, no estilo mais clássico do ditador comunista. Por exemplo, como o senhor Fidel Castro, que morreu recentemente. É interessante que no caso do Partido Baath, ele é uma mistura, né, deixa eu falar, uma mistura de nacionalismo árabe, socialismo e anti-imperialismo. A gente pode colocar até anti-imperialismo americano, né? Tanto é que para os Estados Unidos a Síria fazia parte ali do eixo do mal. Então era muito natural que a Síria fosse inimiga tanto dos Estados Unidos, por causa da perspectiva do seu partido, e essa perspectiva partidária varia de um lugar para o outro. No Iraque tem um ponto de vista um pouco diferente do da Síria. Isso aí ocorre variações. Mas inimigos comuns. Estados Unidos e Israel são inimigos comuns da Síria. E como a Rússia, a China e o Irã apoiam a Síria, é fato óbvio que a Rússia, a China e o Irã também são inimigos naturais dos Estados Unidos. Tá ok? Independente se os Estados Unidos está sendo governado por democrata ou por republicano. Estamos aqui com o Trump, que é um republicano. E aí fica a pergunta, até que ponto o Trump tem um envolvimento com o globalismo ou não? Essa é uma questão muito complexa, porque tem gente que confunde, infelizmente, tendências globalistas com o nacionalismo americano, que é uma coisa assim que não pode ser confundida. Uma coisa é a perspectiva nacionalista americana, que defende a sua herança, né? A sua herança nacional, o modo de ser americano, o pragmatismo, que fez com que a América realmente se tornasse o país que é hoje, mas que está sendo meio que minado pela esquerda ali, no momento em que eles aceitam os precedentes de uma mentalidade de esquerda que é completamente detratora ao ponto de vista dos americanos que fizeram realmente erguer o seu país. Então há uma diferença clara entre globalismo e Estados Unidos, por isso que eu coloquei isso aqui. Mas, quando a gente se refere à Rússia, você tem aí uma perspectiva eurasiana, isso aí também é polêmico, vou abrir aqui para você o leque da questão, que não é tão simples, porque existem muitas pessoas, inclusive na Rússia mesmo, que acham que o eurasianismo, vide Alexander Dugin, que é vamos colocar assim, o principal teórico dessa ordem ideológica, eles vão dizer, olha, o eurasianismo ele tem lá sua importância na Rússia, mas ele não é um precedente para as ações do Putin. Putin ele não é fiel
a um modo de pensar ou de fazer as coisas baseado na ideologia do eurasianismo. Daqui a pouco eu vou explicar, tá? Para finalizar o vídeo, o que é o eurasianismo para você entender. Mas, basicamente, o Putin não seguiria isso. Outros dizem que isso é apenas desinformação, efetivamente, que o Putin, sim, tem uma perspectiva vinculada ao eurasianismo. E o que o Putin faz, na verdade, seria aquilo que nós chamamos de guerra cinza. Tá? Por que guerra cinza? Eu até estava assistindo no canal do Terça Livre, que é do Alan, que é assim, estão fazendo uma cobertura muito legal sobre a guerra na Síria. Não necessariamente tudo que eu falei aqui está lá, tá? Deixando claro que eu me responsabilizo do que eu estou falando aqui, não necessariamente é o que eles dizem lá. Mas é interessante esse conceito, né? Porque foi dado por um agente da CIA, que diz que, se eu não me engano, foi isso. Desculpa se eu estiver errado, eu também não fiz aí uma síntese muito detalhada sobre o que eles disseram, mas até onde eu entendi. A Rússia faz um tipo de guerra cinza no sentido de que ela não determina claramente quais são as suas intenções. Se eles estão a favor ou contra os Estados Unidos, a favor ou contra da Síria ou dos insurgentes. Eles fazem ali uma espécie de véu de fumaça que a gente não tem como penetrar, e as suas ações podem até aparentar coisas boas, como no caso do cessar-fogo, porque isso inevitavelmente é uma coisa boa, tem muita gente morrendo lá. A gente vai ver as estatísticas aqui, que são piores do que as estatísticas da ONU. Mas, ao mesmo tempo, baseado num ponto de vista eurasiano, até que ponto, gente, essas boas intenções do Putin são verdadeiras ou estão escondendo as suas verdadeiras intenções? Isso a gente vai avaliar daqui a pouco. Vamos à estatística, então, acho que é uma informação importante. Segundo números do centro, aliás, né, do que está ocorrendo efetivamente lá na Síria, cerca de 400 mil mortes ocorreram diretamente devido à violência, claro. 70 mil pessoas morreram por não ter acesso a tratamento adequado, saneamento básico, medicamento, água limpa, abrigo, etc. O número de feridos chega a 1,9 milhão de pessoas. A expectativa de vida no país, eu até fiquei pasmo com esses dados, porque eu achei que a expectativa de vida teria sido muito menor, mas enfim. De 70 anos passou para 55,4 em 2015. As perdas na economia são estimadas em 255 bilhões de dólares, segundo o The Guardian. E o que você tem aqui são dados do ano passado. Os dados atuais eu não tenho, mas, bom, já foi um massacre, são 6 anos. E como eu tinha falado em vídeos anteriores, um país em guerra civil, ele não vai durar muito. Um país que está em guerra civil há 6 anos, você imagina o estrago e o quão difícil vai ser esse país se reerguer depois da guerra, até porque os conflitos não vão acabar. Porque a gente está diante aí de jihadistas sarracenos, né, um termo um tanto anacrônico, mas enfim, a gente está diante de conflitos intermináveis, porque cada um vai defender a sua postura lá no seu radicalismo. E todos esses grupos são radicais. Todos eles. Até o Exército Livre da Síria é um grupo radical. É difícil. A situação ali é realmente complicada. Bom, com esses dados aqui, nós compreendemos que é necessário um cessar-fogo. Se você olha as fotos, os vídeos sobre a guerra da Síria, você fica chocado com o que está acontecendo ali. Porque às vezes a gente pensar só sobre a guerra em termos de números, não nos dá o cenário mais completo, não nos dá a sensibilidade necessária para entender os reais acontecimentos. Quando a gente vê pessoas sendo mortas, dilaceradas, crianças mortas pelo gás sarin, os bombardeios, não é só o gás sarin, né? A gente fala, mas as crianças morreram por causa do gás sarin, que terrível. Mas, poxa, até os bombardeios convencionais matam um monte de criança, então não é só porque é gás sarin que matou e isso é pior. Qualquer morte de civil está sendo ruim, porque isso não tem nada a ver com essa guerra. Certo? Bom, eu vou falar um pouco agora sobre o eurasianismo. Pretendo fazer outros vídeos, como eu falei, isso aqui não é um vídeo definitivo sobre nada, essas coisas estão acontecendo ainda. Falarei mais sobre esses assuntos, mas vamos falar um pouquinho do eurasianismo, tá? Baseado em uma aula que eu consegui ter acesso aqui ao do Olavo de Carvalho, fiz algumas anotações, porque ele é o cara que pode falar de eurasianismo, porque ele discutiu diretamente com Alexander Dugin. Você tem ali, em forma de livro, esse debate entre os dois. Eu não lembro exatamente a data que saiu esse debate, não sei se foi há 6, 7 anos atrás, mas enfim. Que dá pra gente compreender de forma bacana assim, o que está acontecendo nessa perspectiva do Olavo de Carvalho. Bom, inicialmente, mas claro, dentro daquilo que é o próprio eurasianismo, tá? Importantíssimo entender. Não é só
um ponto de vista conspiratório que ele teve. Não, é baseado em dados do próprio eurasianismo. Por isso que eu falei, se você adquirir o debate, você vai ter lá no livro, não só a fala de um, mas do outro também. Aquele que ataca e aquele que defende o eurasianismo. Então, aí fica mais fácil e mais fiel à realidade, tá? Bom, o eurasianismo nasceu de uma perspectiva revisionista, daquilo que a gente pode chamar de nacional-bolchevismo. O eurasianismo se coloca como um partido conservador. Isso é muito estranho, até quando eu falei lá para os meus camaradas, né, uma linguagem esquerdista aí lá da escola, da universidade, dizendo, né, que o eurasianismo é um bolchevismo de direita, eles ficaram, você tá louco, né? Como assim bolchevismo de direita? Isso não existe. Cara, existe. A gente vai entender isso. Porque, na verdade, o eurasianismo ele teve uma influência de um cidadão chamado Eduard Limonov, mas ele prosperou realmente com o Alexander Dugin, que é atualmente o maior teórico da perspectiva eurasiana. É interessante notar que tanto o Limonov como o Vladimir Putin, eles são filhos de homens envolvidos diretamente com a KGB. Então, quando você fala de estratégias de guerra, de política externa, de relações internacionais, você tem aí basicamente um cara treinado na KGB. Se meu pai, por exemplo, fosse professor de matemática, eu certamente seria muito bom em matemática também. Provavelmente, não necessariamente seria, mas possivelmente sim. Se o pai do cara era da KGB, bom, a gente entende que ele compreende bastante sobre estratégias de guerra, tá? Porque a KGB, embora fosse, de certo modo, uma polícia, uma agência, né, secreta de espionagem, e que na verdade não é só espionagem que eles fazem, né? A gente pode colocar aí entre 9% e 10% de espionagem e o resto de desinformação no mundo inteiro. Tem um livro sobre a KGB aqui, de um autor chamado Spatov, que é bem interessante, inclusive é brasileiro, mas ele fez um belo trabalho falando da KGB. E não é brinquedo, não é coisa boa que se cheire. KGB é realmente complicado. Se o pai dele era da KGB, e ele obviamente teve esse envolvimento também, eu não sei se o próprio Putin chegou a ser da KGB, mas enfim. Hoje a gente sabe que o nome da KGB mudou. Uns chamam de FSB, de SVR. A inteligência, a gente pode colocar ali como a inteligência da nação ainda existe. Tá? Acabou a União Soviética, mas não acabou os valores, ou a gente pode colocar como as prescrições estratégicas do país no que se refere à sua inteligência militar. Isso continua. Então a gente pode dizer que a KGB ainda existe, mas com outro nome. Pessoas ficam dando risada na nossa cara, né, quando dizem, mas a KGB fez isso, aquilo. Como assim a KGB fez isso, aquilo? Porra, a KGB nem existe mais. Agora que eu expliquei isso para que você entenda isso. Eles tinham outro nome para essas agências, mas enfim, a inteligência soviética, caros, é a mesma. Bom, mas em função do fracasso da União Soviética, os russos eles criaram um novo esquema monstruoso chamado de eurasianismo, que por sua vez não necessariamente que o eurasianismo seja a única ideologia que exista no país. Tá? A gente vai colocar ideologia, mas não é ideologia, vamos dizer. Porque todo ideólogo diz que a sua ideologia não é ideologia. Isso aí é importante que se aprenda também. Né? Bom, mas enfim, é um esquema monstruoso que por sua vez advém do nacional-bolchevismo, onde ele queria, o autor ali, juntar tudo que fosse anti-ocidental. Extrema-direita europeia, anti-americana, que existia, enfim. A igreja ortodoxa, não necessariamente todos os ortodoxos são isso. É importante a gente compreender apenas o aspecto no seu quesito de conjuntura política, não estou criticando a doutrina da igreja ortodoxa, aliás, que é outra coisa. Remanescentes nazistas, que existem ainda, todo mundo sabe dos não-nazistas, e os muçulmanos. Então tudo que é anti-ocidental, o eurasianismo, ele apoia. E não é estranho se você percebe que o Dugin tem uma certa influência sobre o Putin. Alguns dizem que a influência é muito pouca, outros dizem que é uma grande influência. E os que dizem que é uma influência muito pouca são acusados de desinformantes, o que é bem plausível considerando o histórico da KGB, que hoje é conhecida como FSB e SVR, de que realmente a Rússia apoia a Síria. A Rússia apoia os insurgentes também. Teve uma ocasião onde a Rússia disponibilizou armamento para os insurgentes. A Rússia apoia o Irã, certo? Então esses vínculos de fato existem. E eles coadunam com a perspectiva eurasiana, que é apoiar os remanescentes muçulmanos. Porque tudo que for anti-ocidental é válido para esse ponto de vista do eurasianismo.
A gente vai entender isso melhor quanto à crítica do atlantismo, né? Bom, seria o que chamavam de terceira Roma, terceiro Reich, terceira Internacional. No caso da terceira Roma, se eu não me engano, é vinculado ao fascismo. Do terceiro Reich, obviamente, todo mundo sabe que é do nazismo. E do terceiro Internacional é o comunismo. Então você junta essas três coisas, né? A ideia é pegar o melhor que cada um tinha. Porque não necessariamente tudo que é no fascismo é ruim, não necessariamente tudo que é do nazismo é ruim, não necessariamente tudo que é do comunismo é ruim. Mas alguns elementos bons dessas coisas nós aplicamos na nossa teoria eurasiana. Isso, obviamente, não é claramente admitido, mas é introjetado na perspectiva da ideologia. Você vê isso. Então, terceira Roma, terceiro Reich, terceira Internacional estão englobados ali numa salada mista. E isso é realmente assustador. Certo? É assustador. Deixa eu só mexer a tela, senão vai ficar muito parado aqui. Vou colocar a bandeira da Síria aqui, que eu acho muito bonita. A novidade do Guineana com as ideias do Eduard Limanov é que o bolchevismo nacional ele era meramente ideológico, tá? E foi, digamos assim, não aceito pelo eurasianismo na sua completude. Ele transformou o ideal em prescrição geopolítica, que por sua vez abandona um aspecto meramente nacionalista e vai muito além disso. Juntando uma seleção de países na Europa e Ásia contra o atlantismo, que engloba vários países, né? A gente pode colocar, por exemplo, a OTAN, né? Como os países atlânticos aí, mas resumindo, Israel e Estados Unidos. A gente pode colocar Israel aqui e os Estados Unidos, que faz parte, no caso dos Estados Unidos, da OTAN. Esperando também a integração de uma União Europeia que possivelmente jamais vai ocorrer, a ideia de integração cada vez maior, mas que não necessariamente irá ocorrer. Bom, continuando, no eurasianismo também existe uma sincretização que podemos chamar de espiritual, com base em várias vertentes, dentre as quais nós podemos destacar aqui nomes muito conhecidos para quem estuda um pouco sobre o assunto. Você tem o Julius Evola, o René Guénon e a Madame Blavatsky. Todos eles são, a gente pode colocar aqui, muito polêmicos, né? Mas existe por parte deles uma mística daquilo que a gente chama nova era, teosofia. No caso da Blavatsky, isso fica muito caracterizado. No René Guénon você tem muito da gnose. No Júlio Evola eu conheço pouco, mas enfim, estão incluídos. A crítica do Dugin, que o Dugin faz do Ocidente, vincula-se principalmente à destacada obra de Karl Popper, Sociedade Aberta e seus Inimigos. O Karl Popper, como eu falei no vídeo anterior sobre Hayek versus Keynes, o Hayek ele era amigo do Popper, então essa influência me pareceu muito característica dos dois, porque ambos defendem a liberdade. Só que o Popper ele distorce algumas questões, ele vai muito além do que a gente chamaria do caminho da servidão ali do Hayek. Mas são um pouco parecidos, né, nesse quesito. E nessa obra, né, o Popper da Sociedade Aberta, o Popper ele faz uma correlação do platonismo e o seu mundo ideal com o totalitarismo, ou os totalitarismos, né, que implodiram os países no século XX. E daí a crítica que se faz ao Popper, né, porque comparar o platonismo com os totalitarismos atuais é meio complicado, mas enfim. O filósofo austríaco diz que existia já em Platão um elemento centralizador no que concerne a sua visão da sociedade. Todo mundo que conhece a obra Sociedade Aberta e seus Inimigos sabe disso. E aqui teríamos já o germe do messianismo centrista se opondo ao movimento descentralizador. Ou seja, o socialismo sempre vai levar aquilo que a gente chama de centro. Ele vai querer homogeneizar a nação, homogeneizar um aspecto geopolítico o mundo. Então há um caráter centrista aí. E a ideia é defender a descentralização, porque é através da descentralização das informações dispersas e pontuais que o mundo é feito. O Popper também fala de certo historicismo de conteúdo e seus aspectos utópicos. Isso significaria dizer que movimentos descentralizadores seriam movimentos de formas, ou seja, a melhor forma para viver no mundo, e não de conteúdo que se vincularia à vanguarda dos tais visionários, né, que aponta para onde uma sociedade deveria seguir, centralizando-a. Uma sociedade aberta, portanto, a grosso modo, se reconheceria por uma certa ausência de absolutos e uma abertura maior a inúmeras possibilidades. Uma questão aqui à parte já mais popperiana mesmo. Mas a crítica à centralização é válida. Tanto é verdade que, quando a gente fala de cálculo econômico socialista,
que eu tenho vídeos falando sobre isso aqui, está espalhado na internet, tem bastante coisa, que o Mises critica o socialismo, o socialismo não funciona, porra, economicamente falando, não há como você centralizar através de uma planificação e dizer que aqueles comitês planificadores conseguiriam fazer cálculo de preço. Isso é impossível. Então, o Mises ele demonstra que a alocação de recursos e o cálculo de preços só pode ser feito racionalmente quando existe propriedade privada, concorrência e trocas livres. Veja, trocas livres. Se não há propriedade privada, obviamente não vai haver mercado, concorrência, trocas livres e, por consequência, os preços espontâneos. E aí você não vai ter cálculo de preço, as informações, todas elas vão ficar centralizadas num órgão que teria que ser onisciente para dar conta disso. Como ele não é onisciente, a gente sabe que nunca vai ser, então chega à conclusão que a economia socialista é impossível. Bom, essa crítica para mim é extremamente válida. E continuando aqui, é fundamental entendermos que o Popper era um cientificista, reconhecido inclusive por suas obras a respeito do falsificacionismo, em termos de filosofia da ciência. Ele se colocava, digamos, numa vertente analítica diferente da tendência mais histórica de seus oponentes. Dito isso, na crítica do Dugin, os Estados Unidos seria quase que uma representação fidedigna do popperismo, da ideia da sociedade aberta de Popper. Daí toda a crítica ao filósofo austríaco é remetida ao legado estadunidense, coloco o Olavo aqui, porém essa é uma distorção dos fatos, porque não podemos confundir esquema globalista ocidental com a soberania nacionalista americana. E essa confusão, infelizmente, muitas vezes é feita, como eu coloquei aqui, deixei deflagrado, uma coisa é o globalismo, outra coisa é a soberania nacional americana. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então separe isso, a gente admite que existem poderes globalistas, eu mesmo não nego. Mas isso não significa que os Estados Unidos seja comprometido inteiramente com o globalismo. Aí já é outra história. Ao ponto da Rússia se colocar à frente e lutar contra o imperialismo americano. Não. Lutem com o globalismo, é problema de vocês. Mas os Estados Unidos é uma nação legítima, que tem um ideal e uma cultura legítima, que nada tem a ver com o globalismo. Por isso que fica a pergunta, mas o Trump é globalista ou ele é apenas um americano? Um simples americano, um garoto americano? Até onde eu entendo, ele não é globalista. Não tenho evidência para dizer o cara é globalista. Mas vamos esperar mais tempo para saber, né? Mas por enquanto acho que não é mesmo. Bom, a própria dialética globalista ocidental e eurasiana também já é duvidosa em si mesma. E de fato ela existe. Porém eles encarnam muitas ideias similares e na prática atuam conjuntamente. Existe, claro, uma concorrência de poderes, dada essas alianças. A gente não está falando, eu vou repetir isso aqui, sempre falo, não estou falando de teoria da conspiração. Estou falando de alianças políticas que existem e que simplesmente a gente dá um nome. Porque essas alianças políticas têm por trás delas ideais civilizatórios. O eurasianismo é um deles. Então, mas não necessariamente esses caras, esses políticos, esses estadistas atuam em vista de ideais, porque existe uma contingência real e substancial no mundo. Bom, já estou acabando o vídeo, gente, calma. A liberdade de mercado, por exemplo, exposta no eurasianismo, é vinculada apenas à pequena e média empresa. É aceito a questão da propriedade privada, por exemplo. Só que está sendo resguardado o poder econômico efetivo ao Estado forte. Então o Estado ele não é mínimo, minarquista, como pretendia o Mises, ou um Estado de Direito, como pretendia o Hayek. Não, o Estado é forte no eurasianismo. Basicamente isso redunda, meus caros, em socialismo. Ah, mas não é socialista, é conservador. Bom, é conservador? Até que ponto? Porque, na prática, em termos econômicos principalmente, que eu acho que conta muito, né? Todo mundo sabe disso, ele vai redundar em socialismo, porque ele vai redundar em centralização. Esse é o problema. Tá? Vai redundar em centralização. Poder político com poder econômico, gente, é uma coisa básica até. Esse esquema internacional eurasiano tem, portanto, muitas facetas. Uma delas é utilizar o mecanismo ideológico sem que se dê nome aos bois contra um inimigo comum. E na prática tem em vista o interesse econômico. Porque sim, sem dinheiro não se faz revolução. Né? O Dugin, por exemplo, afirma que o que derrubou a Rússia, economicamente falando, foram as reformas liberais de Boris Yeltsin. Porém, sabemos que no regime comunista,
tudo que se fazia em termos de serviços gerais era na base da propina. Então a corrupção na Rússia é explicável pelo fato de que os líderes do antigo regime da União Soviética, em sua grande maioria, eles não foram punidos como aconteceu lá com o nazismo, né? Acabou a União Soviética. Tá, mas os caras ficaram impunes. E eles, por terem o subsídio econômico e as verbas, e os orçamentos, inclusive, da própria KGB, que era tida ali como um Estado dentro do Estado, que é o que a KGB é, afinal de contas, eles se tornaram um poder oligárquico. Quer dizer, tudo bem, não tem mais um monopólio, mas tem um oligopólio, né, desses caras que não foram punidos, mas que tinham os meios para manter o seu subsídio econômico. Não tinha como a economia funcionar ali com a liberação do mercado. Então, basicamente, foi o que aconteceu na Rússia. Fato é que o eurasianismo é uma mistura de tradicionalismo, revolucionarismo, igreja ortodoxa e síntese dialética, que vai e redunda para o comunismo. Então, olha que interessante. Eles têm uma pegada tradicional de um lado e revolucionária do outro. Por isso que a gente coloca ele lá como um monstro de várias cabeças, né? Que é o que representa o eurasianismo. Ele é uma mistura dessas entidades totalitárias que existiram no século XX. Esse apelo ao conservadorismo, por exemplo, é algo muito peculiar na premissa eurasiana, e toda a corrente de direita e extrema-direita, que está vinculada a eles, né, por conta de formar uma cabeça do monstro. Daí a simpatia desses grupos pelas propostas do Dugin. Inclusive o Dugin veio no Brasil aqui também, fazer algumas palestras, né, enfim. Uma outra questão muito debatida sobre o eurasianismo é até que ponto eles possuem uma real influência na Rússia e no mundo. É o que eu tinha falado antes, né? Se você procurar na internet, por exemplo, você vai encontrar muitas pessoas, inclusive as que vivem na própria Rússia, dizendo que o Dugin tem certa influência sobre o Putin. Mas nada que se remeta a uma hegemonia esquemática ideológica substancial. Porém, segundo outros, isso apenas faz parte do que poderíamos chamar de desinformação, uma das maiores especialidades ali da KGB. Então, é uma coisa que eu não vou definir aqui nesse vídeo. Até que ponto realmente a ideologia eurasiana tem poder sobre a mentalidade do senhor Vladimir Putin. Essa é uma questão que eu deixo em aberto. Eu dou minha opinião aqui acreditando que de fato tem alguma influência sim. Desde 1921 o projeto eurasiano já tinha sido formulado e eles claramente se colocam como a ponta hierárquica mundial. A pretensão é grande. O que de certo modo configura o que podemos chamar de mentalidade totalitária. Em suma, representam um bolchevismo de direita, mas essa direita é enviesada. Bom, gente, eu só quis colocar esse panorama, porque geralmente isso não é posto nas discussões relativas a esses acontecimentos mundiais. A gente está vendo, por exemplo, atualmente a China dizendo que vai apoiar os Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Isso pode confundir um pouco as pessoas. Mas se eles estão fazendo isso vai contra a ideia que você está propondo aqui, já que a China apoia a Rússia e por consequência apoia a Síria, e seria inimigo natural dos Estados Unidos. Mas aonde que entra a Coreia do Norte? Então, o que eu quero colocar aqui para você é que os acontecimentos contingenciais e as decisões, elas inequivocadamente não refletem aquilo que nós podemos chamar de ideologia inicial desses grupos. Eles possuem alguma aliança, mas o fato deles agirem tomando a decisão A, B ou C não vai determinar o que eles são. Porque isso está baseado em estratégias muito bem esquematizadas. Então não tem como você fazer a leitura ideológica por conta de ações que eles tomam em termos de decisões políticas. Isso aí é fundamental. Então eu estou tentando me voltar aqui aos ideais que, de certo modo, modulam as ações dos estadistas. Mas essas ações são muito ambíguas, porque elas estão lidando não só com a tendência ideológica que eles têm, mas também com uma contingência que os empurra para um lado ou para outro e com a imprevisibilidade do mundo. Isso é fundamental, é aquilo que o Maquiavel chamava de que o estadista tem que ter a noção da ideia de virtude e da ideia de fortuna, né? Porque às vezes a gente está dentro de um esquema e de uma ação que depende de nós, mas nem todas as ações dependem de nós. Então nessas a gente tem que agir de maneira flexível. E pode ter certeza que um KGBista como Putin, ele é muito flexível, muito esperto, e eu diria que ele é uma grande raposa. Quanto ao Trump, ele ainda vai ter que provar se é realmente uma raposa ou não. Tá? Bom, gente, eu acho que é o suficiente por aqui.
Tem muita coisa a falar desses assuntos, outros vídeos virão. Grande abraço, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e até mais. Tchau.